Eliezer Rodrigues, boa tarde mais uma vez para você. Quero lhe convidar para que nós possamos entrevistar agora ao vivo, também através da internet, o senador piauiense pelo MDB, Marcelo Castro. Boa tarde, senador. Seja muito bem-vindo a essa edição do seu Jornal Dia News. Seja bem-vindo. Boa tarde. É um grande prazer falar com vocês e com os assinantes aí da TV O Dia. Estou à disposição. Senador, eu gostaria de começar lhe perguntando, hoje nós já realizamos algumas entrevistas falando sobre a adoção do protocolo do Ministério da Saúde, do uso da cloroquina e hidroxicloroquina aqui no estado do Piauí, tem mostrado alguns resultados positivos. Eu gostaria de saber a sua opinião acerca desse protocolo. Bom, deixa eu falar. Na verdade, o protocolo que é usado, principalmente que é preconizado pela doutora Nise Yamaguchi, que é uma cientista renomada do Brasil, e é utilizado também na Espanha pela doutora que já teve entrevistas em várias televisões, inclusive na TV Globo, que é aqui nossa conterrânea de Floriano, que tem mestrado, tem doutorado. A cloroquina é um dos medicamentos que fazem parte do protocolo. Por que é que todos falam na cloroquina e não falam nas outras medicações? É porque a cloroquina foi contaminada por um partidarismo, por uma torcida, por uma emoção, por um componente político que jamais deveria existir na ciência. A gente torce por escola de samba, a gente torce por time de futebol, a gente torce por partido de... Mas por remédio, a gente segue as orientações científicas. Se o remédio é eficaz e se o remédio é seguro, quem diz isso? O método científico, depois de feito pesquisas suficientes, a gente então libera e usa esse medicamento. Senão, não se usa. Mas, como o Trump, lá nos Estados Unidos, defendeu o uso da cloroquina de uma maneira muito imprudente, que inclusive houve uma corrida mundial da cloroquina. E o Bolsonaro aqui, que é seu seguidor fiel, também defendeu a cloroquina, eleuma todo, o presidente da República defendendo, o ministro da Saúde contrário, muda o ministro da Saúde, bota o outro ministro também não se sente à vontade para liberar, bota o ministro para fora, bota quer dizer, a cloroquina está causando muito mais mal do que bem devido a essa confusão toda que está acontecendo. Na verdade, o protocolo que é defendido, não só pela doutora Nise, como a doutora Marina, por muitos outros médicos e hospitais, é você pegar a fisiopatologia da doença e dividir a doença em duas fases principais. A primeira, que é a fase que o vírus está se multiplicando, chamada fase infecciosa, né? É a fase de replicação do vírus. E a segunda fase, que é a fase inflamatória, que nada mais é do que a resposta do organismo ao vírus. Eu posso citar um exemplo aqui, quando eu era criança, que a gente saía pelo mato, que o marimbondo picava a gente, os meus colegas, meus primos, meus irmãos, não sentiam praticamente nada. E eu empolava dos pés à cabeça. Ora, teoricamente, a esporada do marimbondo é a mesma. Sim. A reação do organismo é que é diferente de organismo para organismo. A maioria não sentia nada, apenas uma pequena dor, e eu me empolava no corpo inteiro. Então, no caso aqui do processo inflamatório, muitas vezes a reação do organismo é tão intensa que, ao invés de fazer bem ao organismo para se livrar do vírus, faz mal, porque é um processo infeccioso muito intenso, chamado de tempestade de citoquinas, termina trazendo coagulação intravascular disseminada, colapso alveolar, nos pulmões, e não só nos pulmões, em várias partes do corpo, como os nervos, como o coração, tudo mais, o intestino, termina
termina causando a morte do organismo. Então, nessa fase inflamatória, os médicos aqui, eu acho que são praticamente unânimes, na grande maioria, defendem o uso de corticoide, que é um anti-inflamatório por excelência. Então, nessa fase aqui, nós temos que diminuir a reação do organismo, que foi muito intensa, foi muito violenta, ao invés de estar causando bem, está causando mal, aí a gente precisa diminuir essa força dessa reação, dessa inflamação. E o corticoide é a medicação ao lado disso, também se usar anticoagulante. É muito importante isso daí, porque você termina provocando uma coagulação intravascular disseminada. Ok, senador Eliezer Rodrigues tem uma pergunta para o senhor, fique à vontade, Eliezer. Entre as ações em busca de alternativas para a superação da crise do coronavírus, a PPM promoveu um encontro com prefeitos, outras autoridades, o senhor também participou. O que foi colocado, senador? O que é possível fazer a partir de ouvir as demandas dos prefeitos do Piauí nesse momento? Bom, todos nós estamos empenhados em propiciar os meios mais adequados para ter essa pandemia, que é a maior crise sanitária que a humanidade já atravessou nos últimos 100 anos. Equiparável a essa agora, só a gripe espanhola, assim chamada, embora não fosse espanhola, do início do século passado, logo depois da Primeira Guerra, 1918, 1919, 1920. Então, depois da gripe espanhola, essa é a primeira para causar tantos transtornos. O que é que eu tenho me batido sempre quando faço lives, que discuto com os técnicos, com os médicos, com o secretário de saúde e tudo mais, é a gente fazer todo o esforço, concentrar todas as energias da gente para não deixar colapsar o sistema de saúde. Todos nós temos que estar unidos, todos, e os mais diversos, colorações partidárias, as mais diversas posições políticas, mas todos nós temos que estar unidos, dando as mãos para não deixar o sistema de saúde colapsar. Então, em primeiro lugar, para o sistema não dar, é fazer o isolamento social. Para se as pessoas vão adoecer, vão entrar em contato com o vírus, vão ser infectadas, não serem todas de uma vez só, ou muitas de uma vez, porque aí vai haver um afluxo de gente muito grande para os hospitais e não há sistema de saúde do mundo, não é de Teresina, não é do Piauí, do mundo, que aguente uma pancada dessa. Nova York não aguentou, Itália não aguentou, a Espanha não aguentou, a Inglaterra não aguentou, a França não aguentou. Nenhum sistema de saúde no mundo está preparado para uma sobrecarga tão grande. Então, em primeiro lugar, o isolamento social. É claro que mais frente vamos ter que relaxar um pouco, gradativamente, medindo bem as consequências, para a gente não ter um novo surto. Segundo lugar, é propiciar todos os meios necessários e indispensáveis para os profissionais de saúde continuarem na ativa. Então, nós precisamos fazer um esforço sobre-humano, não deixar faltar nada para os profissionais de saúde, porque hoje cada profissional de saúde que venha se contaminar vai fazer uma falta imensa, vai ficar sem ter com quem substituir, e evidentemente que isso vai trazer consequências para atender as pessoas que vão precisar do atendimento e vão fazer falta. E, evidentemente, fazer os hospitais de campanha, aumentar os leitos de enfermaria e, sobretudo, aumentar os leitos de UTI com os respiradores para, quando houver necessidade, e, evidentemente, a gente está preparado para isso. Aqui eu quero fazer se você me permite, para dar aqui os meus parabéns, à equipe de saúde,
da Secretaria de Saúde, a equipe de saúde da Prefeitura Municipal de Teresina, ao governador Wellington Dias, ao prefeito Firmino Filho, que foram, no meu entender, impecáveis. Acreditaram desde o início que a doença era grave, tomaram as medidas necessárias de isolamento social desde o começo. E aí, se nós olhamos aqui para os nossos vizinhos, né, não é bom estar se comparando, mas vamos olhar aqui para o Maranhão, para o Amapá, para o Pará, para o Amazonas, não é? Para o Ceará, para o Pernambuco, para Paraíba, para o Rio Grande do Norte. Eu acho que nós aqui no Nordeste, no Piauí, na Bahia, somos os que estamos numa situação evidente grave, com muitas perdas, mas estamos numa situação mais confortável. O que foi isso? Precaução, medidas acertadas no tempo certo. Porque às vezes a pessoa pode fazer a medida acertada, mas retardadamente. E aí os efeitos não são tão benéficos quanto foram esses que foram tomados no momento adequado. Senador Marcelo Castro, também gostaria de aproveitar a sua participação para falar um pouco sobre política. Gostaria de saber a sua opinião sobre a possibilidade de prorrogar mandatos de prefeitos e de vereadores por todo o país. O senhor é a favor ou contra? Olha, deixa eu lhe falar. Essa questão é uma questão muito complexa. O Supremo Tribunal Federal tem se posicionado ao longo da história de maneira muito incontestável, muito firme, de que não pode haver prorrogação de mandato. Então, o que é que eles argumentam? O poder emana do povo. Então, o povo vai às urnas e dá um mandato de governador por 4 anos, dá um mandato de presidente da República por 4 anos, dá um mandato de prefeito, dá um mandato de vereador. Ora, numa organização democrática, no regime do Estado de Direito Democrático, a palavra final, o poder real, vem do povo. Então, quando o povo diz que elege um prefeito, um vereador, por 4 anos, tem o dia, a hora de começar, tem o dia, a hora de terminar. O que é que os juristas dizem? O Congresso não pode estar acima do povo. Então, não pode dar um mandato que o povo não deu. Por quê? Se os congressistas, nós senadores, nós deputados federais, tivéssemos o poder de prorrogar os mandatos dos prefeitos, dos vice-prefeitos e dos vereadores, nós teríamos também o poder de prorrogar nossos próprios mandatos. Se a pessoa, o senador por 8 anos, o povo me deu esse mandato de 8 anos, eu sento na cadeira de senador e aí começo a fazer uma campanha. Não, rapaz, o povo me deu só 8 anos, mas eu mereço. Vamos fazer uma campanha para os mandatos da gente para 20 anos. Isso não é razoável. Bom, ora, se o Congresso Nacional tem o poder para aumentar o mandato dos prefeitos, dos vereadores, então, teoricamente, teria o poder para diminuir. Então, vocês estão vendo que isso não é razoável. Sim. Agora, o que é que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma situação, de fato, em que a realidade fala mais alto do que a legalidade. A lei diz uma coisa, mas a realidade diz outra. Então, já expressei aqui meu ponto de vista, do ponto de vista legal. Agora, se você me perguntar, senador Marcelo Castro, o senhor, como professor universitário, como médico, como ex-ministro da Saúde, o senhor vê condições de se fazer uma eleição com segurança sanitária agora no mês de outubro? E respondo absolutamente com toda a segurança do mundo. Não temos a menor condição, sob o meu ponto de vista, posso estar errado, respeito ser diferente, mas eu não vejo a menor condição de nós fazermos uma eleição agora no dia 4 de outubro, com a pandemia em curso que nós estamos vivendo.
Nós aproveitando essa sua posição, o Eliezer quer fazer um comentário acerca disso, né, Eliezer? Engatar também uma pergunta, fica à vontade. Exatamente, senador Marcelo Castro. O senhor tem uma PEC que dá ao Tribunal Superior Eleitoral essa autonomia para modificar, adiar, no caso, a data da eleição. É por essa defesa pessoal? Exatamente. Por quê? Eu acho que seria temerário, nós colocaríamos uma parte significativa da população brasileira em risco se nós promovêssemos aglomerações que normalmente têm campanhas eleitorais e que teria no dia da eleição. Então, eu não acho isso razoável. Bom, se a eleição não puder ser feita em outubro, então vamos ver quando é que pode ser. Ah, só pode ser feito em dezembro. Então vamos fazer em dezembro. Mas e se em dezembro a pandemia ainda estiver em curso e a gente não tiver condições de oferecer segurança para as pessoas irem votar com tranquilidade? Então vamos botar então para janeiro, para fevereiro ou para março. Na verdade, a minha PEC transfere ao Tribunal Superior Eleitoral um órgão teoricamente isento, neutro, que entende de eleição, para ele estabelecer a melhor data, desde que esse poder não é perpétuo, não é eterno, desde que não ultrapasse o mês de abril. Ou seja, se até abril o Tribunal Superior Eleitoral não tiver identificado um momento melhor para fazer a eleição, esse poder cessa, é porque a pandemia seguiu em curso e aí nós tomar uma outra decisão. Aí o poder volta ao Congresso Nacional e aí os deputados e os senadores vão ter que se reunir juntamente com o Supremo Tribunal Federal e encontrar uma solução. Olha, a Constituição diz isso, diz aquilo, mas a realidade não permite que seja feito do jeito que a Constituição está mandando. E agora? Agora nós somos seres racionais, responsáveis, lúcidos, coerentes, para poder tomar a melhor decisão em favor da sociedade brasileira, evidentemente, procurando manter a Constituição, a temporariedade dos mandatos, a periodicidade dos mandatos, como está estabelecido na nossa Constituição. Senador Marcelo Castro, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, um bom fim de semana. Volte mais vezes, tá bom? Eu agradeço e sempre à disposição. Um prazer muito grande estar me dirigindo aos assinantes, né, e os ouvintes e telespectadores de vocês. Um prazer muito grande. Viu? Obrigado, senador. Boa tarde para o senhor. Eliezer Rodrigues, resumindo aqui essa entrevista com o senador Marcelo Castro, piauiense. Como ele bem disse, ele falou bem do currículo dele. Professor universitário, médico, ex-ministro da Saúde, foi por muito tempo deputado, também agora senador da República. Ele defende que a cloroquina está sendo politizada e também de que a realidade da nossa pandemia deve ser maior do que a legalidade. Por isso, é claro, também defendendo uma flexibilização no calendário eleitoral. Seu comentário. 2 pontos fundamentais foram destacados pelo senador Marcelo Castro. Primeiro, que infelizmente a discussão acerca das soluções para a pandemia, não só aquilo que envolve o uso da cloroquina, infelizmente tomaram um rumo mais político do que científico, do que objetivo, no sentido de se unir forças para resolver o problema. É fato que as discussões acabam sendo maiores, mais alongadas e menos produtivas por questões de ideologias políticas. Eu acredito e torço para que este foco mude, que se abra mão de concepções pessoais ou de concepções de grupos isolados para se chegar a um denominador comum, a ações objetivas que venham a contribuir com a superação dessa crise. E no que diz respeito também a outros pontos que o senador colocou aí da legalidade, ou melhor, da realidade acima da legalidade. Forte essa frase, não é? Muito forte, porque o momento ele é totalmente atípico, não é característico. O senador lembrou que a última pandemia que tomou essa proporção
aconteceu há mais de 100 anos. Tivemos uma pandemia em 2010 de H1N1, reconhecida pela OMS, mas não tivemos isolamento social, não tivemos recessão econômica, não tivemos essa dificuldade de encontrar uma solução clínica para combater o vírus. Enfim, é um momento que realmente desafia a Constituição, desafia as autoridades públicas e que esses efeitos eles precisam ser considerados. Claro, a Constituição é a regra maior, ninguém está contra isso, mas assim como a Constituição não prevê tudo o que pode acontecer, é importante que para se tomar alguma atitude nesse momento, se considere as particularidades do momento. Ok, Eliezer, o governador do estado do Piauí, Wellington Dias, vai explicar para a gente, é claro, para os nossos telespectadores, as medidas de lockdown parcial que foram adotadas para este fim de semana aqui em nosso estado. Vamos acompanhar. Fizemos restrições nesta sexta, sábado e domingo, funcionando menos coisas do que funciona normalmente. Portanto, o horário de funcionamento de posto de gasolina está mais reduzido. Você pode fazer as suas compras em supermercados, enfim, mas quando for no domingo, saber que não vai estar funcionando, vai funcionar farmácia, vai funcionar delivery, naquilo que é extremamente necessário. As atividades que mesmo durante o período normal, como os bancos, loterias, enfim, apenas para o pagamento do auxílio financeiro, dos benefícios sociais, e os transportes também paralisar, e vamos jogar muito peso na parte da lei seca. Pessoas que insistem em dirigir alcoolizado, causando acidentes, ou aglomerados aí, levando risco de contaminação. Eu peço a você, eu sei que o esforço já foi grande, eu sei que não é fácil, mas nós estamos muito próximos. Eu peço aqui para a gente cortar a transmissibilidade do coronavírus nesta fase final agora do mês de maio, para que a gente possa ter uma saída tranquila, mais cedo até do que em outros lugares. Mais rigor nas medidas de isolamento social no Piauí. Interessante a forma equilibrada como o governador tem conduzido esta crise, o diálogo com a população. Ele pede sempre a compreensão, né, de se entender o isolamento social, o lockdown parcial, como uma alternativa para diminuir a transmissibilidade do vírus. Muito obrigado, Eliezer. Por nada. Política do dia.